Vamos lá, vamos retomar a nossa leitura expositiva do livro de Atos. A semana passada a gente encerrou o capítulo 4 e iniciamos o capítulo 5, né? E recapitulando aqui, nós vimos um pouquinho sobre a comunidade cristã que estava se formando ali à medida que eles iam reconhecendo que Jesus era o Cristo, Filho de Deus e Senhor da vida deles, e se arrependendo, portanto, de como judeus na época, né? E alguns gentios vão começar também a se converter, de negado o Cristo enviado pelo próprio Deus, e eles se arrependem por isso e começam então a se converter e formar essa comunidade e ter um estilo de vida comunitária, uma comunidade do Messias, uma comunidade do Cristo, né? E na verdade, uma das coisas que eles tinham, né, eles começaram a cuidar um dos outros, né, cuidar das necessidades e, portanto, não havia ninguém necessitado, a gente viu em meio a essa comunidade. Temos também o exemplo de Barnabé vendendo uma das suas propriedades ali, daí depositando aos pés dos apóstolos, e vimos a trágica, né, história de Ananias e Safira, que mentiram, portanto, a Pedro e, em última instância, como o texto diz, mentiram ao próprio Espírito Santo de Deus e foram imediatamente, sofreram um juízo de Deus ali, vindo a falecer ali na frente da comunidade que estava presente ali, tá certo? E hoje, continuando a leitura a partir, então, do capítulo 5, versículo 12 ao 42. Vamos ver se a gente consegue fazer a leitura toda hoje ou vamos deixar para a semana que vem. Mas então hoje, Atos, capítulo 5, do 12 ao 42. A ideia central dessa passagem aqui é que todas as tentativas de refrear à força a propagação do evangelho estão condenadas a fracassar. Gente, isso é extremamente importante a gente entender como igreja, né, como discípulos de Cristo, como filhos de Deus. Isso não só em Atos, mas na história da igreja, todas as tentativas de parar o evangelho, de parar o anúncio do evangelho, de parar as pessoas, né, que proclamavam e anunciavam o evangelho, essas tentativas, elas vão falhar. O evangelho não vai deixar de ser anunciado, proclamado, ensinado, porque esta é uma obra do Espírito Santo de Deus. É ele quem coordena essa proclamação, usando, portanto, os discípulos de Jesus para fazer essa proclamação. Se um para, o outro continua, né? Se um é barrado, o outro vai continuar, e assim por diante. A obra de Deus, a missão de Deus, da sua salvação para a humanidade através do seu Filho, do Cristo, não vai parar. E essa mensagem ela vai continuar sendo pregada e anunciada insistentemente, né, sem parar até a hora, até o final, até o retorno de Cristo, tá certo? Então, isso é importante. O livro de Atos vai mostrar isso em algumas situações e nessa passagem também. Esta passagem traz o terceiro e último resumo que relata o sucesso extraordinário da igreja primitiva. Sinais e maravilhas, elas conquistam a aclamação pública para os apóstolos, mas a reação dividida também persiste, né? Na pregação do evangelho e mesmo diante de sinais e maravilhas, a resposta das pessoas ou vai ser se convencer da mensagem, então se converter a Cristo, ou será então rejeição à mensagem e muitas vezes não só rejeitar, como ser hostil, né? Odiar a mensagem e até mesmo aqueles que pregam essa mensagem. Muitos são atraídos para a igreja, outros são cautelosos. Nós vamos ver por que aqui. Os líderes do templo se enchem de inveja, gente, ciúmes, o que continua a alimentar sua hostilidade explícita e suas tentativas de abafar, né, de suprimir o movimento cristão ali, na verdade, suprimir a pregação do evangelho e eles falarem sobre Cristo, coisa que não vai acontecer como nós estamos falando. Então, versículo 12.
Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que costumavam, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Então existia com aquela comunidade ali em Jerusalém que se converteu um costume. Qual era o costume? Era de se reunir no templo que tinha, mas num dos setores do templo chamado Pórtico de Salomão. Era um lugar ali, inclusive era este lugar, foi neste mesmo lugar que Pedro fez aquela pregação após eles curarem em nome de Jesus aquele coxo de nascença na Porta Formosa. Após a cura, eles foram para o Pórtico de Salomão e ali eles pregaram Cristo, tá certo? Então foi exatamente este o lugar. Então eles costumavam se reunir. Então a igreja ali de Jerusalém convertida, aquelas pessoas, né, que nós chegamos a mais de 5.000 pessoas nessas primeiras pregações de Pedro, eles tinham um costume de se reunir, então um comum acordo, né, de se reunir ali no Pórtico de Salomão, e assim eles estavam fazendo. A profecia de Joel citada por Pedro, nós vimos que Pedro, nas pregações dele iniciais, ele cita a profecia, né, de Joel 2, 18, 19, de que o derramamento do Espírito resultaria em sinais e maravilhas, continua a se cumprir. A expressão sinais e maravilhas deve lembrar os leitores de que os discípulos não os operam com poder próprio, mas dependem inteiramente do Espírito Santo para qualquer medida de sucesso. Gente, isso é algo interessante aqui, tá bom? Hoje em dia, né, sinais, maravilhas, um profeta, um pastor que tem sinais e maravilhas, há uma grande possibilidade desse pastor hoje se orgulhar, se ensoberbecer, né, e encher o coração dessas coisas que não são de Deus. Na verdade, para os apóstolos, os sinais e maravilhas que os acompanhavam era, na verdade, para que eles se humilhassem. Era justamente para mostrar a eles que a obra não era deles, que o poder não era deles. E que aquilo que estava impulsionando o Evangelho, a pregação do Evangelho, era a ação do Espírito Santo que veio sobre eles no Pentecostes. Então, os sinais e maravilhas é justamente o poder do Espírito Santo que humilha a capacidade humana e mostra que não há como levar a obra de Deus, levar a obra e a missão dada a nós sem o apoio, sem o poder do Espírito Santo. Tá? Então não é o contrário, né? Tem um monte de sinais e maravilhas acontecendo quando eu prego, então hoje os pastores, né, ficam, se soberbece, se orgulha e recebe glória e honra, e meu irmão, na verdade seria o contrário, para se humilhar e falar, olha, se não houvesse o Espírito Santo, pessoas não se converteriam, pessoas não estariam tendo acesso à pregação do Evangelho, porque isso é uma obra do próprio Espírito de Deus. Então isso vale a gente destacar. Mas, dos restantes, olha lá, eles reuniam no Pórtico de Salomão. Mas aqui está falando assim, Lucas está contando para a gente que os restantes, né, as outras pessoas que estavam ali, ninguém ousava juntar-se a eles. Gente, ou você era igreja, ou a pessoa não queria ficar junto, né? Ficar próximo. Vamos ficar juntinho ali sem compromisso. Vamos ficar perto dessa comunidade, vamos ficar dentro dessa comunidade ali, sem ter compromisso com ela. Isso não acontecia, ninguém ousava fazer isso. Porém, o povo, mesmo esses que não ousavam fazer isso, que era o restante do povo, eles tinham admiração pela igreja. Então, porém, o povo tinha grande admiração por eles, pelos apóstolos, pelo povo, por essa comunidade que estava com os apóstolos ali, conhecendo o Evangelho. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Então existia um acréscimo constante de pessoas que estavam crendo na pregação do Evangelho, crendo no ensino dado ali pelos apóstolos a respeito da obra e da pessoa de Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus. Uma multidão de homens e mulheres estavam se convertendo e crendo então.
Lucas observa que as pessoas têm afastadas dos cristãos, né? Aqueles que não se convertiam, eles não se aproximavam, mas eles continuam a admirá-los a uma distância segura. É possível que o temor do poder divino no meio dos cristãos também as impedisse de se aproximar. Lembra que Ananias e Safira tinham, né, sido sentenciados à morte pelo próprio Deus diante do pecado que eles tinham cometido. E isso gerou um grande temor na comunidade e nas pessoas que ficaram sabendo da história, provavelmente toda Jerusalém ali e as pessoas que frequentavam o templo. Então as pessoas não queriam se aproximar, né? Eles tinham medo, eles tinham temor, levavam a sério aquela comunidade, porque Deus impôs um temor pela sua própria presença ali naquela comunidade. Então ou as pessoas realmente se convertiam a Cristo e tinham um compromisso com o Cristo, com a comunidade, ou eles não ousavam, portanto, se juntar. Aqui é forte, né? Mas essa é uma observação que deve ser feita. Os covardes, quer dizer, aqueles que não tinham coragem de se juntar e se converter, eles não ousavam, então, se associar de modo muito próximo à igreja, devido, né, tanto ao temor de Deus, mas também como o temor das autoridades da época, que começaram a perseguir a igreja e que, então, com certa hostilidade. Então eles, gente, ou era uma pessoa se convertia realmente, começava a entender que a vida dele estava em risco e ele assumia o risco de seguir a Cristo, ou ele não se ajuntava, tá? Essa é a realidade. Esse compromisso que possa colocar em risco sua segurança, essas pessoas. Aquele que se juntam, perdão, deixa eu arrumar aqui. Aqueles que se juntam à igreja estão dispostos a arriscar tudo e a tomar sua cruz e seguir Jesus. Essa é a realidade da igreja primitiva. As pessoas que realmente se juntam à igreja é porque de fato creram em Cristo, têm uma responsabilidade com Cristo, com o Evangelho, com a comunidade e estão dispostas, né, a morrer por Cristo se necessário. Esta é a realidade do povo cristão, do comunidade primitiva ali que estava se convertendo. Vamos continuar então. Então, olha só, aumentava sempre mais o número de crentes, né? Multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Exatamente aquilo que aconteceu no ministério de Jesus, na região da Galileia, né, quando ele começou a pregar, pessoas começaram a ir atrás de Jesus para serem curadas, libertas de espíritos imundos. E exatamente isso está acontecendo agora com os apóstolos que estão cheios do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, dando a eles poder para testemunhar a respeito de Jesus. Pessoas começaram a ir atrás deles também para serem curadas, libertas, aliviadas, né, do tormento existencial que eles estavam passando, e todos eram curados, como Lucas está relatando aqui. Mas vamos lá para algumas observações. Até mesmo a sombra de Pedro se torna um canal para o poder curador de Deus. Agora, preste atenção. A intenção de Lucas não é dizer que a sombra de Pedro possuía, né, propriedades mágicas, gente, né? Então, numa cultura muito mística, nossa brasileira, acredito que na época também, e em alguns lugares ainda, em alguns continentes, né, em alguns países, bastante misticismo e tal, nós temos uma tendência, né? Por exemplo, hoje nós íamos querer meio que santificar a sombra de Pedro. E na verdade o destaque não pode estar sobre a sombra de Pedro. O destaque está, né, que até a sombra dele ali era um canal do poder de Deus. O destaque está sempre no poder do Espírito Santo que está sobre estes apóstolos para eles cumprirem a missão deles.
assim como esse poder está sobre a igreja para cumprir a missão que é a mesma de anunciar o evangelho, testemunhar a respeito de Cristo. Então a intenção de Lucas não é dizer que a sombra de Pedro possuía propriedade mágica, tá? Durante o ministério de Jesus, ele reuniu os 12 e deu a eles o quê? Poder e autoridade para eles expulsarem demônios e curar enfermidades. Então este poder era um poder dado pelo próprio Jesus e agora o Espírito Santo que veio sobre eles no Pentecostes. Então o poder não é deles, o poder não está na sombra de Pedro, né? O poder está sobre eles para anunciar o Evangelho e é o próprio Espírito de Deus, então, enchendo esses homens para que eles cumpram essa missão. Esse resumo revela que o mesmo poder que operou por meio de Jesus para curar as multidões que iam ouvi-lo e para livrá-las de suas enfermidades, o que acontece? Continua a operar nos apóstolos, né? E por meio deles. Deus cura quem ele deseja por intermédio deles. E ponto final, na verdade, toda a atenção, toda a glória, toda a honra deve ser dada a Deus e não a ninguém que está sendo usado por Deus, a nenhum dos apóstolos, né? Não é, olha, como Pedro era poderoso, né? Não, meu irmão, nós não podemos cair nessa. Olha como aquele pastor é poderoso, né? Como aquele profeta. Não, é Deus que é poderoso e Deus usa quem Ele quer, para curar quem Ele quer e para que a missão dele seja estabelecida e ampliada, né, e proclamada através da sua igreja, do seu povo, tá certo? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, eles ficaram com muita inveja, né? Inveja ali dos apóstolos e do que Deus estava fazendo através deles. A inveja era tanta, olha só o que motivou esses homens a prender os apóstolos, né? A inveja, segundo o relato de Lucas para a gente. Eles prenderam os apóstolos e os recolheram a uma prisão pública. O conluio dos sumos sacerdotes forma o núcleo da oposição aos cristãos em Jerusalém. Tá? Quem está se opondo à obra de Deus novamente? Os líderes religiosos de Jerusalém. Os homens mais importantes do templo, dos rituais religiosos, os sacerdotes, junto com a aristocracia, os homens mais influentes no Sinédrio, né, no Supremo Tribunal Federal, na sociedade, grupo de saduceus, que grande parte deles, dos sacerdotes, eram desse grupo chamado saduceus. Então esses homens aí, que deveriam representar a Deus na sociedade, era eles quem estavam se opondo à obra de Deus. Da mesma forma que eles fizeram com Jesus, eles estão fazendo agora com aqueles que representam a Jesus, ao Jesus ressurreto. Tá certo? Uma vez que ninguém tem inveja, né, de uma pessoa inferior, a inveja dos líderes é uma ironia, por ironia, reconhece a superioridade dos apóstolos. Manter Pedro e João presos de um dia para o outro é uma tentativa de desacreditá-los diante do povo. É a mesma estratégia que eles usaram com Jesus, tentando desacreditar Jesus, colocar Jesus em situações difíceis para que a multidão, né, não seguisse Jesus. E aqui eles estão fazendo a mesma estratégia com Pedro e João e com os apóstolos. Vamos tentar desacreditá-los, né, diante da multidão. Vamos prender, desonrando, né? Talvez a multidão vai, poxa, pessoas que estão sendo presas ali pelos sacerdotes, pelos saduceus, pelas pessoas mais importantes do Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, o Sinédrio. Talvez eles caiam em descrédito, né, diante da sociedade ali, do povo. Era isso que eles estavam tentando fazer, mas nós sabemos que Deus não vai deixar isso acontecer, né? Eles vão continuar pregando. Mas, então, olha só, foram presos. Mas de noite, lá na prisão, um anjo do Senhor. O que o anjo fez ali na prisão? Tava lá Pedro e João, certo?
prender os apóstolos, está dizendo ali. E aí um anjo, ele abre a porta da prisão. Presta atenção agora, ó, as ações do anjo. Abriu as portas da prisão, levou os apóstolos para fora da prisão e disse, o que o anjo disse? Olha só, como que diz assim, volta lá para o templo, volta a pregar, volta lá e continua falando palavras dessa vida, né? Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Meu irmão, os religiosos prenderam os caras ali, prenderam os discípulos de Jesus. Imagine você na situação, está pregando no templo, chega os líderes do templo, né, arrastam você, aprisionam ali você, à força, leva para a prisão. Aí um anjo aparece, abre a porta da prisão, leva você para fora da prisão e manda, volta para o templo. Mas volta para o mesmo lugar e fazer a mesma coisa, né, que eu fui preso. Volta a fazer a mesma coisa que te levou à prisão, pregar lá no templo. E eles voltaram e tiveram que fazer isso, obedecer ao anjo, né, a ordem de Deus através desse anjo do Senhor. Então, olha lá, tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar de novo. Quando o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão, né? Mas, quando os guardas chegaram lá, não encontraram ninguém lá no cárcere. Não tinha ninguém, os caras não estavam lá. O que aconteceu, né? E voltaram fazendo um relatório para os sacerdotes. Mas antes, vamos voltar aqui um pouquinho em algumas coisas. A ironia dessa fuga com o auxílio de um anjo é que os saduceus não acreditam em anjos. Isso é algo interessante. Os fariseus, que eram outro grupo dos judeus, eles acreditavam em anjos. Os saduceus eram um grupo de religiosos ali que não, a teologia deles não comportava a fé na ressurreição e nos anjos. Então essa é uma grande ironia, que foi um anjo que libertou, né, esses homens da prisão que os saduceus colocaram. O fato de os apóstolos haverem escapado de forma tão extraordinária, destaque aí, não significa que podem correr para um lugar seguro. Ah, o anjo libertou esses homens, agora foge. Foge e vai para um lugar seguro. Não. O anjo libertou esses homens, mas eles não podem fugir da missão. Eles têm que voltar no mesmo lugar e continuar pregando o evangelho. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque imagine você no lugar, fui preso, né? Um anjo me liberta, eu vou agora fugir, eu vou embora. Não, o anjo falou para ele, eu não libertei vocês para vocês irem para o lugar agora e ficar seguro. Eu libertei vocês para voltar para o mesmo lugar e pregar, continuar falando para o povo da palavra desta vida. A vida é o próprio Cristo, né? A própria mensagem do Evangelho. Eles são libertos, presta atenção, apenas. Eles são libertos apenas para cumprir sua tarefa. Qual a tarefa? De ensinar e pregar a respeito da vida nova em Cristo Jesus. O anjo liberta esses homens para eles continuarem pregando a missão. Meus irmãos, lembre, leia de novo na sua casa Atos 1:8. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, dar poder a vocês, para vocês serem minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O poder do Espírito Santo sobre nós é para pregarmos o Evangelho. Os livramentos de Deus para nós é para pregarmos e ensinarmos o Evangelho. Tudo que Deus nos dá é para sermos cristãos que glorificam o nome dele, para ensinarmos o Evangelho e pregarmos o Evangelho. Esta é a verdade expressa no livro de Atos todo, que nós como igreja precisamos abraçar essa verdade, meu irmão, e não nos preocuparmos com questões secundárias, né,
Essa é a grande questão aí que nós vamos com certeza aprender muito lendo Atos. A vida nova, né, o vida, é outro termo aí, né? Deus não permitirá que sua mensagem de salvação, de redenção, seja abafada, suprimida por déspotas, né? Por autoritários, totalitários, regimes totalitários, líderes autoritários, ou então um Estado totalitário, como lá na Coreia do Norte, em alguns lugares na China, lugares que têm um Estado de perseguição. Deus não vai deixar a mensagem dele ser abafada e parada por esses regimes, por esses líderes. Nunca. Nem religioso, nem secular. Nem por poderes espirituais, por prisão de segurança máxima, nada vai parar a pregação do Evangelho nunca. O Evangelho vai ser pregado sempre em todos os lugares e esta é a missão da igreja. Tá certo? Vamos lá. O que falaram? Chama lá os apóstolos. Foram lá, o guarda foi lá buscar e não viram. Não tinha ninguém lá, eles voltaram com o relatório. Qual foi o relatório? Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto à porta. Mas abrindo as portas não encontramos ninguém lá dentro. Ué, como que a gente coloca os apóstolos numa prisão, né, uma prisão de segurança máxima, com toda a segurança, sentinelas, né, apostos ali, portas fechadas, e eles não estão mais lá. O relatório foi esse. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso, né? A pulga atrás na orelha, o que é isso? O que está acontecendo aí? Como que isso aconteceu? Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão lá no templo ensinando o povo. Ó, sabe aqueles homens lá que o senhor está procurando, que o senhor prendeu lá? Eles estão de novo lá no templo, ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Irmão, se eles pudessem, eles já estavam batendo, fazendo tudo que podia com os apóstolos. Não o fizeram com medo do povo, porque eles estavam caindo na graça do povo. E o povo ouvindo aquelas palavras, vendo os sinais, né? Então eles estavam sendo protegidos, na verdade, por aquele calor do próprio povo, aceitando-os naquele momento. Tá certo? O capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficam então perplexos com essa fuga e se perguntam quais podem ser seus desdobramentos, né? O que pode acontecer agora, né? Com essa fuga. Eles estão cegos, gente, a tal ponto que parece não lhes ocorrer que aquilo que aconteceu foi obra divina, que eles estão se opondo contra o próprio Deus. Gente, eles estão tão cegos, endurecidos, entorpecidos, né, pela religiosidade vazia deles e morta, contrários ao próprio Deus, que eles não conseguem nem mesmo pensar que eles podem estar se opondo contra homens de Deus, uma mensagem de Deus ou uma obra de Deus, né? Então, infelizmente, é isso que nós vemos. Os apóstolos não tentam escapar das autoridades e se esconder. Em vez disso, voltam para ensinar no pátio do templo, em obediência à ordem do anjo. Eles não têm preocupações alguma com a própria segurança, pois os guardas do templo poderiam facilmente encontrá-los e voltar a prendê-los, né? Foi o que ali nós vamos ver o que está acontecendo agora. Trouxeram de novo os apóstolos, apresentando-os de novo ao Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, ao Sinédrio, aquele por volta de 70, né, juízes, né, homens que julgavam as questões religiosas, civis, sociais ali do povo de Jerusalém, o povo judeu ali. E o sumo sacerdote interroga os apóstolos, começa um interrogatório aqui dizendo, olha lá o que eles falam para os apóstolos. Mas não é, como se assim, não é possível, né? Não é verdade. Nós não acabamos de falar para vocês
que vocês parassem de ensinar sobre esse nome aí de Jesus. Então, eu estou parafraseando, aqui a pergunta é: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinem nesse nome? No entanto, né, mesmo a gente falando isso para vocês, olha o que vocês fizeram. Vocês estão enchendo Jerusalém com esse ensino aí de vocês, com essa doutrina de vocês. E ainda querem lançar sobre nós, olha só o que eles falam, e ainda quer colocar a culpa sobre nós na morte desse homem Jesus. E ainda, por quê? Porque Pedro ficava falando que eles mataram, crucificaram o Cristo de Deus e que Deus o ressuscitou. Então, além de ficar ensinando essas coisas, enchendo Jerusalém dessa doutrina, ainda quer colocar sobre nós, né, a culpa do sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, meu irmão, olha lá a ousadia desses homens cheios do Espírito Santo, se submetendo novamente a uma prisão. E a coisas piores. Eles falam para eles o seguinte, para o Sinédrio, para o Supremo Tribunal Federal, para o sumo sacerdote. Olha, o negócio é o seguinte, é mais importante obedecer a Deus do que a vocês. Né? Essa é a verdade, né? Mas não está escrito assim, eu estou parafraseando. A frase é: mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Né? O que ele está falando? Olha, nós não vamos obedecer vocês. Vocês mandaram a gente parar de pregar o Evangelho, falar nesse nome e falar que vocês crucificaram. Nós não vamos parar de falar isso. Porque essa é a verdade de Deus. Deus mandou a gente pregar. Não tem como vocês desmandarem isso, né? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E eles pregam novamente para o Sinédrio, para o Supremo Tribunal Federal, para o sumo sacerdote. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando ele no madeiro lá. Deus, porém, com sua mão direita, né, sua mão forte, o exaltou a príncipe e salvador. Com a finalidade, Deus fez isso com a finalidade de quê? De conceder, de dar a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. Por que que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Ele está falando com os judeus, com os líderes de Jerusalém, para conceder a Israel, para dar a vocês, né, o povo do pacto dessa aliança antiga, né, dar a vocês a dádiva, né, a possibilidade de vocês se arrependerem e serem perdoados do pecado de vocês. E eles continuam: e nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. O Supremo Tribunal Federal, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os saduceus, ouvindo isso, os caras ficaram mais com raiva, ódio ainda. Agora eles não queriam só mandar eles parar de falar, eles queriam matar eles. Do mesmo jeito que aconteceu com Jesus. Lembra que Jesus foi levado também para a casa do sumo sacerdote, diante do Sinédrio. Provavelmente muitos dos homens que estavam aí estavam lá com Jesus também. A grande parte deles estavam exatamente os mesmos homens, literalmente, uma grande parte deles, os mesmos homens que julgaram justamente Jesus na casa do sumo sacerdote no Sinédrio, estão fazendo isso agora com os apóstolos. E ao invés de se arrependerem e ver o que Deus estava fazendo, né, eles novamente se endurecem, endurece a cerviz, endurece o coração novamente, com fúria, com raiva, com furor, com ódio. Eles querem matar. Mataram a Jesus e agora querem matar as testemunhas de Jesus. Tá certo? Os apóstolos têm uma nova rodada de discussão com o Sinédrio. O discurso de Pedro enfatiza a obediência e a implicação clara é de que esses líderes religiosos não estão obedecendo a Deus. A obediência a Deus exige que evangelizem,
e o Espírito Santo os inspira a fazê-lo com ousadia, sem medo das consequências. Os superintendentes do templo desprezaram as ordens de Deus, né? E a ameaça se cumpre ali. O Senhor, em Deuteronômio, fala: o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que vocês puserem à mão, até que vocês sejam destruídos e arruinados repentinamente por causa da maldade que fizeram ao abandoná-lo. Isso se cumpre de forma total ali, né, no povo judeu, principalmente nos líderes religiosos, ao abandonar e rejeitar Jesus e rejeitar o próprio Deus quando rejeitam a pregação do Evangelho através dos apóstolos. Eles afrontaram a Deus ao executar seu filho, mas suas intrigas foram inúteis. Pendurado em um madeiro, Jesus não é maldito conforme, né, a consciência dos judeus, maldito de Deus como seus inimigos imaginavam. Mas ele se torna maldito por assumir o pecado deles, o nosso pecado, e sofrer as maldições em nosso lugar e no lugar desses saduceus, desses sacerdotes. Deus prevaleceu sobre a maldade deles ao exaltar Jesus à sua direita. A morte de Jesus, e não os sacrifícios do templo, oferece perdão dos pecados àqueles que o invocam como seu Salvador. O templo, gente, centro de operações para a iniquidade dos líderes, será destruído. Jesus falou da destruição do templo, né? Justamente porque o templo se tornou, em última instância, um ídolo, e no que acontecia ali era exatamente ao contrário, afastando esses homens de Deus, fazendo deles sepulcros caiados, né, vazios por dentro, né, uma pintura externa de religiosidade sem a Deus na verdade do coração deles. Obedecer a Deus e não às autoridades humanas não é apenas uma necessidade, é uma escolha muito mais prudente quando diz respeito à pregação do Evangelho. Mas lá naquela discussão calorosa do Sinédrio, os caras já querendo matar os discípulos, os apóstolos, levanta um homem chamado Gamaliel, um homem sábio ali, levantando-se no Sinédrio, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora. Manda eles para fora, vamos fazer uma discussão interna aqui, né? Põe eles para fora. Então Gamaliel ele fala com o Sinédrio, ele fala lá com o Supremo Tribunal Federal, né, de Israel, de Jerusalém. Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer com esses homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo-se alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam se dispersaram e acabou, foram reduzidos a nada, né? Olha, lembre também, ele continuou, depois de Teudas, levantou um certo Judas aí, o Galileu, nos dias do recenseamento, e ele levou com ele muitos, né, seguidores. Também Judas foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Acabou esses movimentos. Nesse caso agora, digo a vocês, aí ele dá um conselho para o Sinédrio. Não faça nada com esses homens. Não faz nada com esses homens. Deixe que eles vão embora. Por quê? Porque se este plano ou essa obra vem de homens, vai ser destruída. Do mesmo jeito que dispersou os discípulos de Teudas, de Judas, vai acabar isso aí. Mas, se ela vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E corre o risco de estar lutando contra Deus. Eu acredito que Gamaliel percebeu, né, um dos únicos talvez ali, que entendeu que aquilo poderia ser um ato de Deus. E ele dá esse conselho, esse questionamento, essa reflexão ali diante do Sinédrio, né, dos seus pares ali. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Falaram, tá bom, não vamos matar eles não, né? Então o que eles fizeram? Em vez de matá-los, chamaram os apóstolos e açoitaram. Não mataram, mas deram uma bela de uma surra nos apóstolos. E uma ordem. Ordenaram aos apóstolos que não falassem no nome de Jesus. Então tá bom, nós não vamos matar eles. Vai lá, dá uma bela de um açoite neles,
né? Castiga eles direito lá, para os caras entenderem que eles não podem ficar falando mais esse nome aqui não. E ordena, fala para eles deixarem de pregar e falar nesse nome de Jesus aí. O que os apóstolos fizeram? Foram soltos, né? Soltaram eles, depois de um belo de uma surra. Como que os apóstolos reagiram, meus irmãos? Se fosse eu ou você, preguei o evangelho, fui preso pelo evangelho. Olha só, o anjo me soltou, fui preso de novo, queriam me matar injustamente, me bateram de acordo porque eu preguei o evangelho e falaram, se você pregar de novo, você vai morrer. O que eu tinha que fazer? O que você faria? Vamos ver o que os apóstolos fizeram, né? Eles, os apóstolos, se retiraram do sinédrio, muito alegres. Dá para entender? Qual era a alegria deles? Ficaram felizes, gente, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles ficaram alegres, felizes, porque eles se sentiram dignos de sofrer por Jesus, de sofrer por Cristo. Isso é muita honra. É como se assim, eu não sou digno disso. Como Deus me permitiu a honra de sofrer afrontas por carregar o nome de Jesus, a mensagem de Cristo, o Evangelho. Será que essa seria a nossa reação? Será que essa seria a minha reação, a sua reação? Meu irmão, nós precisamos questionar isso, né? Nos questionarmos, obviamente, como igreja, pensar seriamente e tentar um pouquinho nos colocar no lugar desses homens e ver o que eu faria. Fui preso por pregar o evangelho. Qual é o seu sentimento? Né? Além de ser preso, me bateram, me soltaram e me proibiram de pregar o evangelho. O que eu ia falar? O que eu ia fazer? O que eu ia falar para Deus? O que eu ia sentir? Alegria? Eles sentiram alegria, ficaram felizes porque se consideraram dignos, ou por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome. E aí, qual foi a reação deles? Pararam de pregar? Meu irmão, parece que o negócio ficou pior. Aí não era mais no templo só que eles iam pregar. Além de ir no templo, de novo, eles não pararam de voltar no lugar de reunião lá deles. Qual que era o de costume? Vou voltar lá em cima para você ver. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Vamos voltar para o mesmo lugar. E vamos lá, quantos dias, né? Para encerrar aqui o capítulo, né? Esse trecho aqui de Atos 5. E todos os dias, depois de ser preso e açoitado porque estavam pregando, todos os dias, preste atenção, no templo, lá no pórtico de Salomão, e de casa em casa. Além de no templo, agora é de casa em casa. Nós vamos intensificar, nada vai parar a pregação do Evangelho. Todos os dias, e no templo, de casa em casa, o que acontecia? Não paravam. Não paravam de fazer o quê? De ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Meu irmão, presos, açoitados, obrigados, né, pelas autoridades a não mais falar do nome de Jesus. Saíram dali, fizeram uma reunião com a igreja, agora nós vamos intensificar o negócio, nós vamos pregar, não é mais só no templo, nós vamos pregar todo dia no templo e de casa em casa, todos os dias. E nós vamos ensinar uma coisa, todos os dias, nós vamos ensinar e pregar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido. E lembrando o que significa isso, que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote que resolve definitivamente o problema do pecado.
que Jesus é definitivamente o verdadeiro rei que destrói de uma vez por todas as obras de Satanás e do inimigo da humanidade, que colocou a humanidade sob engano. E Jesus é definitivamente o sumo, né, o perfeito profeta que não só trouxe a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus encarnada que nos reconcilia eternamente com Deus. Por isso ele é o Cristo, ele é ungido de Deus e, portanto, ele tem o ofício das três pessoas do Antigo Testamento tipológicas, que são os sumos sacerdotes, os profetas, né, e os reis do Antigo Testamento, que eram ungidos para tarefas específicas. E Jesus vem para definitivamente fazer o papel último do rei, do sacerdote e do profeta. E, acima de tudo, nos religar, nos reconectar, nos reconciliar com Deus, nos tornando filhos de Deus, nos trazendo então o reino de Deus e nos fazendo participantes do reino eterno de Deus, que virá de forma plena na segunda vinda de Cristo. Pregue o Evangelho, ensine, meu irmão, todos os dias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a mensagem que devemos falar, pregar e pregar, de casa em casa e no templo. Ensinar e pregar. Não é só anunciar. A pregação aqui é o evangelismo, mas tem que ensinar. Inclusive aqueles que já ouviram a pregação devem ser ensinados a respeito do Evangelho e a respeito da obra de Cristo. Na verdade, ser ensinado que Jesus é o Cristo. Para encerrarmos então hoje, Jesus havia advertido que seus seguidores seriam açoitados já. Jesus não enganou ninguém, né, gente? Referindo-se inclusive supostamente aos 39 açoites aplicados aos que eram considerados rebeldes. Esse castigo brutal não tem o efeito desejado, né? Eles não param de pregar o evangelho. Os discípulos não desanimam por terem sido maltratados, mas se alegram, se regozijam de sofrer por causa de Cristo. Sua proclamação agora vai além do templo, vai de casa em casa. E termino com a pergunta: o que eles proclamavam no templo e de casa em casa todos os dias? Você quer responder aí para mim? Escreve aí no chat aí para eu saber, ter certeza que você leu o texto. O que o texto aqui diz que eles ensinavam todos os dias e pregavam todos os dias? Termino com essa pergunta e eu gostaria que você desse a resposta aí no texto para mim. Eu vou esperar para ver as respostas aqui. Tá certo? Com isso, a gente encerra hoje a exposição de Atos, capítulo 5, versículo 12 a 42. Nada vai parar o Evangelho, nada vai parar a pregação do Evangelho. A obra é de Deus e o Espírito Santo vem sobre nós. Meu irmão, se coloque à disposição do Espírito Santo, nos coloquemos a essa disposição para sermos usados, para pregarmos o Evangelho e ensinarmos o Evangelho.